Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, gente maravilhosa. Estamos aqui para o nosso clube do livro. Vai ficar rica, né, mulherada? Bora aprender como mudar a sua vida financeira com o poder da autorresponsabilidade. Estamos aqui no capítulo 4 do livro, página 98, né? Dessa maneira, próspero e vitorioso é ser humano que consegue integrar suas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para pô-las em prática. Se eu tivesse, porém, que escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É melhor realizar ideias pequenas do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Eu tenho que falar isso para os meus alunos de TCC. Na verdade, eu vou falar, gente, lê esse livro. Tenho visto pessoas prosperarem muito, colocando em prática ideias velhas e batidas. Certa vez, ministrei uma palestra para 200 professores de uma organização educacional, quando uma professora muito capacitada intelectualmente discordou sobre ser responsável por tudo que vinha vivendo, sobre o conceito da autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que faz sobre tal conhecimento. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Em seguida, ela citou Karl Marx, Russell, Einstein, Newton e outros cientistas e pensadores. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. De fato, a reflexão é muito importante. Porém, como já disse, sem a capacidade de executar e realizar meus planos e ideias, só me restará a frustração. No contexto macro, tais pensadores e suas teorias são de vital importância. Porém, no contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale de nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos. Principalmente se essas teorias reforçam que somos meros espectadores, que não podemos mudar ou reescrever nossa história. Após ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apresentei a todos que Albert Einstein pensava sobre o assunto. E é interessante, né, gente? Ok, eu posso ter uma ideia, eu posso ter reflexões, mas se eu não agir, nada acontece. É o que eu falo para vocês. A ação, ela é importante. Não adianta nada vocês ouvirem esse vídeo e não fazer os exercícios do livro. Não adianta nada eu fazer live, mostrar para vocês as ferramentas e vocês não colocarem as ferramentas em prática. Você precisa fazer para você ser a mulher rica que você deseja. Você precisa fazer a sua parte. Colocar essas ferramentas em práticas. Aline, mas eu tenho dúvidas. E é por isso que eu abro caixinhas de perguntas para vocês colocarem todas as suas dúvidas, né? Hoje eu vou abrir aqui uma caixinha de perguntas. Façam suas perguntas. Façam as suas perguntas. Bora lá, gente. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto um nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Albert Einstein. Projetei um slide com esses dizeres de Einstein. Ela copiou, mas certa deve ter repensado bastante. Em uma série de diálogos internos e ansiosa, pediu que eu continuasse. Depois ela me confidenciou. Talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí. Quando essa
A professora tinha discordado, uma outra tentou puxar aplausos junto aos outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que a outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou com uma postura totalmente reativa. Não participou de nenhuma dinâmica e manteve sua postura de fisiologia corporal em sinal de rejeição à intuição e ao momento. A instituição e ao momento. É certo que para aquelas duas professoras suas vidas não estavam sob seus controles e as coisas não estavam como desejavam. Talvez elas continuem assim até que se tornem capazes de se responsabilizar por seus destinos, até que parem de achar culpados por seus insucessos e frustrações. Para prosperarem, terão que parar de odiar o mundo, como se ele fosse o algoz. Terão de parar de se tratar como vítimas, eliminando a atitude de autocomiseração. Ai, eu adoro essa parte. Gente, eu tava aqui, né, refletindo. Vocês viram que em janeiro nós fizemos o livro Milagre da Manhã. Por quê? Para convidar aquelas pessoas que decidiram que vão usar as manhãs para transformar a sua vida, né, a fazer parte desse movimento. Por quê? Porque o nosso clube do livro é 7 horas da manhã, não é 7 horas da noite. E aí, em fevereiro, nós fomos pro poder da autorresponsabilidade. Porque a partir daqui, você já começa a entender que você vai prosperar sim, se você parar de tratar o mundo como seu algoz. Se você parar de se tratar como vítima, com atitudes de comiseração. É assumir a sua responsabilidade de criar a sua riqueza. Então, é através desse livro que nós já estamos dando o segundo passo da nossa jornada. A autorresponsabilidade. Porque agora você assume que você, ok, eu sou responsável por tudo isso daqui que eu tô e não tá bom. Não tenho culpa. Sou responsável, contribuir para que aconteça. É diferente. E qual que é o próximo passo? O próximo clube do livro, né? Ordens do Sucesso de Bert Hellinger, porque nós vamos ver o sucesso de uma forma sistêmica. Vocês viram também que 28 e 29, 6 e 7, né? 28 e 29 de fevereiro, 6 e 7 de março, nós temos um evento gratuito chamado Uma Vida Nota 10. Por quê? Você já percebeu a sua autorresponsabilidade sobre sua vida, sobre criar a sua vida? Mas muitas vezes você não tem certeza ainda para onde você deseja ir. E é por isso que eu criei, né, esse evento para vocês. Uma Vida Nota 10. Então, bora chamar as amigas, o link tá aqui na bio, clica nela, convida as pessoas para que elas comecem a criar também a sua riqueza. E não tenha medo de dividir o conhecimento com o próximo. Porque pode ter certeza, tem riqueza para você e para todos ao seu redor. Como coach e treinador, tenho passado por todo tipo de empresas e conhecido os mais variados profissionais. Os altos responsáveis são otimistas e motivados, independente das circunstâncias, mesmo que não estejam sendo remunerados a contento. Eles dão o seu melhor, mesmo que não sejam reconhecidos pela organização. Continuam sendo produtivos e alegres, e quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução, e se não a encontram, vão em busca de seus objetivos com ética, pedem licença para fazer o seu caminho e criar com responsabilidade a sua história. No caso, uma história de sucesso. Caso real 1. Vou contar uma história que ilustra bem a atitude de autorresponsabilidade. Sabrina era chefe de cozinha em um restaurante conhecido de Fortaleza. Ela me relatou que estava muito satisfeita nesse estabelecimento,
A equipe com a qual trabalhava gostava bastante dela. As comidas eram elogiadas e tudo ia bem. Eu estava muito adaptado ao local. Gostava de estar lá. Mas o restaurante foi vendido para um grupo de fora do estado. E com isso eles mudaram pessoas estratégicas no estabelecimento. Eu fui uma delas. Ela relatou que muitas outras pessoas também foram substituídas, mas ela não esmoreceu. Saí com a cabeça erguida de lá, pois eu sabia da qualidade do meu trabalho, e também nunca parei de buscar inovações. As pessoas com que ela trabalhava ficavam espantadas com a atitude, pois a jovem não ficou com raiva nem brigou com ninguém, apenas seguiu seu rumo. Ficar reclamando ou me sentindo vítima da situação não ia resolver nada. Aceitei a demissão, embora dolorosa, e segui minha vida. E detalhe, né? É o que eu falo para as pessoas. Às vezes a gente tá com um problema e a pessoa fica assim, reclamando, né? Daquilo. Eu falo, tá. Eu vou dar um exemplo simples, gente. Aqui em casa, né? O dilema é a louça. Meu marido odeia lavar louça. Ele odeia lavar louça. Ele lava, mas ele lava reclamando. E aí tem vezes que gera discussões. A minha pergunta principal é: reclamar da louça, vai deixar a louça lavada? Não. Então para de reclamar. Vai lá e lava. Entendeu? Reclamar não vai resolver o seu problema. É esse que é o detalhe. As pessoas perdem muito tempo e muita energia reclamando das coisas. E elas não perdem o mesmo tempo e a mesma energia resolvendo o que elas estão reclamando. Reclamar não vai resolver os seus problemas. Gasta esse tempo e energia que você está reclamando buscando soluções para os seus problemas. Cerca de 3 meses depois, Sabrina estava participando de um curso na área de gastronomia em São Paulo, quando conheceu um representante de um restaurante português que estava buscando inovar e atingir o público brasileiro na cidade do Porto. Elas trocaram ideias e não demorou para que Sabrina fosse convidada a se tornar chefe desse restaurante. Embora eu gostasse muito do meu antigo emprego, aqui eu pude crescer muito mais e hoje sou ainda mais feliz e realizada. Eu convivo com pessoas de todo lugar. Posso visitar locais com tradições gastronômicas maravilhosas como França, Itália, etc. Além disso, não me distanciei tanto do Brasil, pois trabalho e fiz amizade com muitos brasileiros que vivem em Portugal. O restaurante vem fazendo tanto sucesso que recentemente Sabrina foi convidada a se tornar sócia. Sem sombra de dúvidas, a atitude autorresponsável dela foi determinante para que conseguisse tal reviravolta. A Sabrina podia ser aquelas pessoas que ficassem reclamando que tá desempregada e que não sabe o que vai fazer da vida e que a vida é difícil, não sei o que. Ela falou, ok, eu tô desempregado. Vida que segue, vou procurar emprego. E aí ela foi. Você tá entendendo? É não gastar tempo e não gastar energia com o que não vai resolver pra você. Os autorresponsáveis agem de forma ativa. Eles vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. E aí, você tá um eterno aprendiz ou seu copo já tá cheio e não cabe mais nenhum conhecimento? Tenho visto muitos vendedores reclamando de suas empresas, dos seus preços não competitivos, dos seus produtos, de seus chefes. Entretanto, tenho visto outros dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes, gerando grandes resultados com as mesmas condições, circunstâncias e recursos. O que os diferencia? A atitude e a crença de que são os únicos responsáveis pela vida que têm levado, sendo assim, os únicos capazes de mudá-la. Na tempestade, o pessimista reclama do vento. O otimista espera a tormenta passar. E o autorresponsável ajusta as velas. Paulo Vieira. Ó que da hora, né? Na tempestade, o pessimista, ele vai reclamar do vento. O otimista, ele vai esperar a tormenta passar. Não é sobre você ser aquele otimista que vê tudo rosa, tudo lindo, maravilhoso. Não! É sobre você ser autorresponsável, ajustar as velas para o seu barco navegar melhor. Pensa nisso.
Capítulo 5. Usando metáforas para mudar a si mesmo. Gente, vamos lá. A leitura da metáfora apresentada à frente durante 7 dias seguidos o ajudará a contextualizar em sua vida e em sua mente a autorresponsabilidade, não apenas como filosofia, mas também como crença determinante. Trabalhar com alegria. Trabalhar com a alegria. Essa é a nossa metáfora, tá bom? Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães e com o pouco que sobrava das refeições. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do Senhor João, que era dono de muitas terras e exigia trabalho duro, pagando muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, nas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, por isso o apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como consegue trabalhar feliz e sempre cantando com pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo que tenho. Além disso, posso escolher como viver. Ao invés de criticar e reclamar, prefiro agradecer. Quando eu comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e tratamento que as pessoas recebiam. Mas como ninguém me obrigou a aceitar este emprego, não tem sentido eu ficar reclamando. Não é justo que agora que eu estou aqui fique criticando. Pelo contrário, farei com capricho e amor tudo aqui que aceitei fazer. E é interessante, né, que eu vejo isso muito no serviço público. A pessoa sabe do salário, ela sabe do horário dela. E ela entra feliz porque ela conseguiu um serviço público. Aí, com o tempo, ela fica aí nessa rodinha das pessoas que ficam reclamando. Ela se torna reclamona igual a essas pessoas. Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim: quando você assinou a sua pós, você concordou com o seu horário de trabalho e você concordou com o seu salário. Então, isso não é justificativa para você não trabalhar. Isso não é justificativa para você ficar faltando. Isso não é justificativa para você fazer um mau serviço. Porque você sabia quanto ia receber. Não é sobre não ir para as ruas e não lutar por um salário melhor. Mas é sobre parar de reclamar e parar de usar isso como justificativa pela sua falta de vontade de trabalhar. Sabe? Então, é bem a história do Zé da Alegria. Você escolheu aquilo. Então, assuma aquilo que você escolheu. Faça com alegria, gente. Né? Eu sei, professor ganha mal. A gente não ganha bem, não. Mas você escolheu. Então vai e faça. Né? Faça o seu melhor. Porque você escolheu aquela profissão e você escolheu aquele salário. Né? Se você tá no estado há tanto tempo assim, você escolheu. Porque senão você ia fazer um mestrado, ia dar aula numa faculdade. Você ia dar aula no Senac. Você ia dar aula no Senai. Não, você escolheu ficar no estado. Então você escolheu o salário do Estado. Assuma a sua responsabilidade. Os outros que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, olhavam-no admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz em pouco tempo chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia, o Sr. João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda.
Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude a na administração desse lugar. No final de tarde, Sr. João foi à casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. Convite que o rapaz aceitou prontamente. Com um novo cargo veio também uma nova casa e um novo salário. Seus amigos logo começaram a falar que ele era um grande puxa-saco, pois tinha convidado aquele crápula para tomar café. Passando algum tempo, seus colegas passaram a comentar como ele era sortudo e que tudo dava certo para ele. A resposta do jovem veio logo. Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito, mas o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós o livre-arbítrio, e assim a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Isso depende de cada um, continuou ele. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que o cerca. Mas ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa vida sobre os ombros alheios. Esperamos que os outros atendam às nossas expectativas, que mudem, que sejam e ajam como nós queremos. Isso acontece muito em relacionamento amoroso, né? Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade. O chefe, o amigo, o governo. Esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Dessa feita eu decidi mudar a minha vida. E para que isso aconteça, sei que não poderei mudar ninguém que não seja a mim mesmo. Essa é a única maneira de colher mudanças positivas a longo prazo. Eu consegui o maior desafio do mundo. Mudei a mim mesmo. E hoje sou responsável pela minha vida e pelo meu destino. Autor desconhecido, adaptação do Paulo Vieira. E é interessante. Eu ia numa casa espírita fazer um tratamento espiritual. E eu acabava falando dos outros. Eu acabava falando na época, eu acho que era da minha mãe. Coisas assim, né? E aí eu começava a falar. Ai, mas é minha mãe isso, minha mãe aquilo. Aí a pessoa que dirigia o tratamento, ele virava pra mim e falava, então, mas assim, a sua mãe não tá aqui pra se tratar. Quem tá aqui pra se tratar é você. Então a pessoa que vai ter mudança não será a sua mãe. A pessoa que terá mudança será você. Porque eu acreditava que eu não precisava mudar. Quem precisava mudar era minha mãe. Porque minha mãe era arrogante, porque minha mãe não era amorosa, e ela me cobrava uma coisa que ela não me dava, né? E aí eu ficava, mas a minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo, minha mãe não faz aquilo outro, minha mãe. Ele falava, então, mas quem tá em tratamento é você. Quem vai mudar aqui é você. E só você é responsável pela sua mudança. Você só vai mudar se você quiser. Então, ele jogava toda a responsabilidade pra mim. Tudo que eu queria que minha mãe fizesse, ele falava, então, agora é você que vai fazer. Mas a minha mãe... Mas quem tá aqui é você, quem vai mudar é você, quem tá em tratamento é você. E é sobre isso, gente. É sobre você ser o ator da sua vida. Para encobrir indolência... É isso? É. Para encobrir indolência, medo, rancores, infelicidades e sentimento de incapacidade, muitos jogam a culpa nos pais. Eu contando a história da minha mãe. No cônjuge, no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo. Esquece que quem elege os governantes são as pessoas, que quem gera emprego são os empresários, e que a sociedade é composta pelos cidadãos, incluindo ele próprio, que também comete erros. Cada um tem completa responsabilidade pela situação que o rodeia. Para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial. Como personagem Zé Alegria, que soube fazer do seu mundo uma realidade bem diferente. Nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos cerca.
Isso também é autorresponsabilidade. Vou repetir. Nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos cerca. Isso também é autorresponsabilidade. E o que você vai fazer hoje que vai criar a realidade do mundo que te cerca? Pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante e responsável pela mediocridade de suas vidas e dizem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, se meu pai tivesse sido... Como se tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se eu fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas, o fato é, se não justificasse tanto, se não reclamasse, se não esperasse dos outros, tudo seria diferente na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o se, ele é um fantasma, é como se fosse um encosto. Porque ele fica aqui em você, e aí quando você menos percebe, você tá falando assim, ai, mas se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse dedicado mais, mas você não cria tempo para estudar mais, para se dedicar mais e cria as oportunidades. Você fica preso nesse si. E aí quando você vai ver, passou 10 anos, você tá ainda lá no si. Né? E como seria se você fizesse o exorcismo desse obsessor chamado si e parasse de chamar ele? Como que eu paro de chamar esse espírito aí, Aline? Para de falar si. Lembra daquele filme de espíritos lá, que você tem que repetir o nome do menino lá 3 vezes, né? E aí o menino aparece? Então, toda vez que você fala si, quanto mais você repete, si, mais você tá trazendo esse obsessor para perto de você. Quando você para de falar o nome dele, si, ele vai se afastando de você. Então, bora aí, né? Mandar esse espírito pra longe, pra ele parar de te prender no passado. Porque ele é um espírito que te prende no passado. Porque você fica, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse oportunidade, se meus pais tivessem me ajudado, se meus irmãos tivessem me apoiado. Ele te prende muito no passado, gente. O passado, ele serve como aprendizado. Você tem que fazer as coisas hoje, agora. E aí, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai ler o Caso Real 2, que é a história lá do professor. Eu vejo vocês amanhã às 7 horas da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.